Oiê, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje nós vamos fazer um puxa-saco, tá? Para deixar a cozinha bem alegre, bem bonita. Tô aqui com o tecido, ele tá na medida de 50 de comprimento por 36 de largura. Cortei 2 vezes o tecido nessa mesma medida. Também tô aqui com esse retângulo, que ele tá com 18 de comprimento por 9 de largura. Cortei ele 2 vezes nessa medida no tecido e uma vez na manta acrílica. Para tá fazendo acabamento nessa peça, eu escolhi esse viés, que tá uma gracinha. E aí também temos essa tira de 30 centímetros de comprimento por 6 de largura, que é para fazer a tira para pendurar o nosso puxa-saco na parede. Para dar início a essa peça, eu vou começar aqui pela tira. É bem simples. Você dobra meio centímetro, 1 centímetro, essa pontinha para dentro, 1 centímetro a outra pontinha para dentro. Se você quiser ir vincando no ferro, fica mais fácil, é melhor. E aí, depois você dobra as duas no meio e ela vai ficar assim. Aí, você vai passar uma costura dos 2 lados da tira, ok? O próximo passo é tá costurando esse tecido na manta. Então, eu vou fazer uma volta aqui todinha de um pé de máquina e depois eu vou fazer costuras no meio desse tecido. Você pode fazer em diagonal, na vertical, na horizontal, pode fazer ondinha, pode fazer o que você quiser. Se você tiver aquela máquina doméstica que faz ponto decorativo, pode fazer também, que fica uma gracinha. O meu eu fiz assim, alguns riscos na horizontal, alguns na vertical e ficou assim. Ficou bem bonitinho também. Daí, agora, eu vou pregar essa tira, que é a alça para pendurar o nosso puxa-saco, nessa pecinha aqui. Primeiro, eu vou dobrar ao meio, vou dar um piquezinho aqui no meio, para eu poder encontrar o meio. Esse aqui é o meio da minha peça. Aí, eu vou pegar uma pontinha dessa alça e vou colocar na distância de 1 centímetro da onde eu dei o pique. Ó, 1 centímetro só da onde eu dei o piquezinho. Vou alfinetar para não sair do lugar. Faço a mesma coisa com a outra ponta da alça. 1 centímetro de distância de onde eu dei o pique. E alfineto para não sair do lugar. Depois, eu venho com outro tecido dessa mesma largura, desse mesmo tamanho que eu cortei 2, coloco frente com frente, ajeito direitinho e coloco um alfinete também para ele não sair do lugar. Depois, eu venho com uma costura na lateral, em cima e no fundo, entendeu? Nas laterais e no fundo. Coloco um alfinetinho aqui para tá passando uma costurinha na máquina e ele não sair do lugar, enquanto eu costuro. Vou fazer essa costura para pregar as laterais e as alças em cima. Já fiz aqui a minha costurinha. Agora, eu vou tirar essas pontinhas das 2 laterais, para quando eu virar, ficar bem assentadinho a costura. Não ficar uma coisa pontuda, ela fica arredondadinha, fica bem redondinha. Retiro o alfinete para não se machucar. Viro a peça, vou ajeitando ela assim com o dedo, as pontinhas com o dedo. Toma cuidado para não empurrar muito, senão estoura a costura. E aí, essa peça ficou assim. Agora, é só passar uma costurinha aqui embaixo para fazer uma barrinha, também de 1 centímetro. Viro, dobro 1 centímetro para dentro e passo uma costurinha. Prontinho, já fiz a barrinha aqui da minha pecinha, com 1 centímetro dobradinho para dentro. Aproveitei e rebati a costura de fora, que eu acho que dá todo um charme na peça. E essa peça já tá pronta, vou reservar. Agora, nós vamos fazer essas peças maiores de 50 por 36.
Primeira coisa que eu vou fazer é colocar frente com frente, dobro essa peça ao meio, no sentido do comprimento, tá? Dobro ela ao meio, vinco direitinho, vejo se tá tudo certinho. E vou arredondar esse cantinho aqui de baixo. Você vai escolher qualquer um dos dois lados pra tá fazendo esse arredondamento, tá? Eu vou arredondar aqui pela parte do tecido que fica aberto. Venho aqui com uma caneta, um lápis, alguma coisa bem leve, pra estar arredondando. E eu recorto essa parte aqui. Vou cortar bem em cima da marcação que eu fiz. Dou uma ajeitadinha para deixar bem redondinho esses cantinhos. Vou separar uma das peças e vou reservar, que essa aqui eu vou usar depois. Ainda nessa peça, eu vou fazer o quê? Vou dobrá-la novamente, no sentido de comprimento, do comprimento. Pelo lado do avesso, dobro ela. Vinco bem a dobra que eu fiz, deixo ela bem vincadinha. E dessa parte arredondada aqui do outro lado, da pontinha para dentro, eu vou medir 7 centímetros, tá? Você pode medir aí de 7 a 8. Esse aqui eu vou fazer com 7 centímetros. Então, eu vou medir aqui 7 centímetros do bico para dentro. Vou fazer uma marcação. E vou arredondar essa marcação. Vou fazer uma marcação aqui para arredondar, que aqui vai ser por onde nós vamos puxar o saco, tá? Então, vocês tomam cuidado para não fazer muito largo essa marcação. Venho aqui e recorto nessa marcaçãozinha aqui. Recorto aqui, onde eu fiz a marcação. Depois, na outra ponta, eu vou vincar bem, vou abrir pelo lado do avesso e vou medir daqui para dentro 12 centímetros. Tá vendo? Então, eu venho aqui na pontinha para dentro e meço 12 centímetros. Aqui será aonde nós vamos colocar as sacolinhas. Venho com uma régua aqui na marcação, bem em cima do vinco que eu fiz no tecido, e passo um risco de 12 centímetros bem em cima do vinco aqui, ó. Faço uma marcação de 12 centímetros. Desta forma aqui. Agora, eu venho com uma tesoura e vou cortar bem em cima dessa marcação que eu fiz. Aqui será por onde nós vamos colocar as sacolas. Então, essa parte vai ficar aqui e essa parte por onde nós vamos puxar a sacola vai ficar assim. Para fazer o acabamento dessa peça, eu vou utilizar o viés. Então, eu vou passar o viés aqui e aqui, tá ok? É só dobrar ele ao meio. Vou vincando todinho o viés, dobrando ao meio, para poder tá fazendo acabamento na peça.
Para essa peça não ficar assim aberta, nós vamos passar aqui uma por cima da outra, dar uma ajeitadinha com o dedo e passar uma costurinha aqui. Dessa forma, essa parte vai ficar fechadinha. Eu fiz também esse laço para poder estar enfeitando a peça, mas você pode enfeitar com o que você quiser, tá? E eu também vou utilizar esse daqui para poder estar fazendo um acabamento também na parte de cima da peça. Aqui nessa partezinha que é onde nós vamos encaixar o nosso puxa-saco. Vou colocar esse lacinho aqui e aí por baixo eu vou colocar esse barradinho que vai ficar uma gracinha também, vai dar todo o diferencial na nossa peça. Para estar finalizando essa peça agora, eu vou vir aqui, vou pegar aquela peça que eu deixei reservado, vou colocar ela com o avesso para cima, vou posicionar a minha pecinha que eu fiz, que eu já fiz o acabamento com viés nela, com a frente para cima. Então, os tecidos vão ficar avesso com avesso. Vou ajeitar direitinho, pra gente poder estar fechando essa peça e ela ficar certinha. Ajeito os cantinhos. Coloco um alfinete para quando eu for costurar ela não sair do lugar. E aí, eu venho com esse viés que eu vou vincar ele ao meio também, da mesma forma que eu fiz para poder estar fazendo o acabamento nos cortes. Vou posicionar ele aqui na lateral do meu puxa-saco e vou fazer a volta todinha do viés. Essa parte não precisa. Já finalizei aqui, passei todo o viés em volta do meu puxa-saco aqui. Agora, eu vou precisar colocar esse tecido aqui, esse puxa-saco, dentro desse penduradorzinho aqui, que é onde nós vamos pendurar nosso puxa-saco. Então, o que que eu faço? Eu faço algumas pregas para que ele caiba aqui dentro. Então, eu faço uma preguinha, venho aqui com um alfinete, prendo com o alfinete, faço uma outra prega, prendo com o alfinete também, para poder fazer a marcação, pra gente poder ver se vai caber, né? Antes de costurar, faça as pregas antes de costurar. Depois que você fizer a marcação com os alfinetes, aí sim você costura, porque aí você vai ter a certeza de que vai caber tudo certinho. Ó, não cabe ainda, viu? Então, eu vou precisar fazer mais uma preguinha aqui na ponta. Vou tá pregando esse aqui com um alfinete e vou fazer aqui, ó, mais uma preguinha aqui. E eu faço a mesma coisa do outro lado, mais uma preguinha. Aí, eu acredito que agora sim já caiba na pecinha, esse puxa-saco vai caber na pecinha. Agora sim, viu? Agora vai caber direitinho. Antes de pregar esse puxa-saco aqui no puxador, eu vou vir com essa pecinha aqui, vou fazer umas preguinhas, vou pregar ele direto aqui nesse puxador pelo lado de dentro, vou fazendo umas preguinhas para fazer um babadinho e dar, assim, um charme a mais na nossa peça, tá? Já preguei aqui, já fiz
babadinho. Agora é só posicionar o nosso puxa-saco dentro do puxador. Vou colocando aqui com cuidado, por causa dos alfinetes, né? Cuidado para não se machucar. Então, eu venho colocando aqui. Depois, eu passo uma costura aqui e dessa forma eu vou prender o meu puxador ao meu puxa-saco. Não esquecendo de dar o retrocesso no começo e no final da costura, para ficar uma costura bem presa. E como eu sempre gosto de dizer, e a nossa cliente não ter uma surpresa quando ela for lavar a nossa peça, né? Então, dessa forma, você vai estar terminando seu puxa-saco. Assim, a gente já termina essa peça, que ficou um charme, ficou uma gracinha. Olha só, retira os alfinetes, tá? Vou retirar aqui todos os alfinetes. E olha só como que ficou essa peça. Olha o acabamento aqui de cima, não ficou um charme? Fica muito charmoso. Aqui é por onde nós vamos introduzir as sacolinhas. E aqui é por onde vai tirar as sacolinhas, né? E aí ficou uma peça grande, bonita, super útil dentro da cozinha. Olha que charme que ficou. Meus amores, se você não é inscrita no canal, eu gostaria de convidar você a se inscrever. Deixa o like que super ajuda o canal a crescer. Me incentiva a trazer mais conteúdos como esse para vocês. Muito obrigada por vocês me acompanharem, por vocês acreditarem no meu trabalho, por vocês estarem aqui todos os vídeos comigo. Um enorme beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Fiquem todas com Deus. Tchau!